Olá, aqui é o podcast da Gráfica Tipo Alfa, trazendo as novidades, dicas e histórias do mundo da comunicação visual e da impressão. Bora começar. Sabe quando você entra em uma loja, vê uma embalagem na prateleira ou acessa o site de uma empresa e de cara sente que aquilo transmite confiança, que tudo está no lugar certo? Essa sensação não é acidente. Por trás dela existe um documento que poucas pessoas fora do mercado gráfico e de design conhecem de verdade, o manual de marca. E hoje a gente vai falar por que ele pode ser o maior ativo de um negócio. Assim, imagine construir um prédio sem planta baixa. Cada pedreiro, cada eletricista, cada encanador tomando decisões na intuição. O resultado seria um caos. No mundo da comunicação visual, é exatamente isso que acontece quando uma empresa não tem um manual de marca. A identidade fragmenta, confunde o consumidor e dilui o valor do negócio aos poucos, quase sem que ninguém perceba. O manual de marca, que muita gente chama de Brand Book, é o documento que define as regras para o uso consistente de todos os elementos visuais de uma empresa. Proporções do logotipo, paleta de cores, tipografia, texturas, como aplicar tudo isso em diferentes materiais. Para quem trabalha na indústria gráfica, esse documento é o código genético de qualquer projeto. Ele elimina a adivinhação e garante que a marca vai se manter íntegra independente de onde apareça, seja numa impressão de grande formato, numa embalagem ou num material de ponto de venda. E o mercado brasileiro está acordando para isso de um jeito impressionante. Projeções indicam que o Brasil deve chegar a quase 25 milhões de empresas ativas até 2026. Desse total, 94% são pequenas e médias empresas que estão buscando cada vez mais serviços profissionais de branding. O setor de comércio e serviços cresce entre 5% e 7% ao ano, e o mercado gráfico brasileiro faturou 45 bilhões de reais em 2025, sendo 15% desse volume só com embalagens e materiais de branding. Um dado que chama bastante atenção é o crescimento de quase 40% no número de empresas lideradas por mulheres, chegando a quase 10 milhões de negócios. Esse grupo tem demonstrado uma inclinação forte para investir em branding profissional já nos primeiros estágios da empresa. E hoje, 70% das pequenas e médias empresas brasileiras investem ativamente em identidade visual. Mas o que faz um manual de marca ser realmente profissional? Ele precisa ir muito além de um arquivo com o logotipo. Quando materializado em formato impresso, vira um objeto de consulta frequente, às vezes até um item de colecionador que reflete o prestígio da marca. As especificações técnicas mais comuns no mercado incluem o formato A4, aquele tamanho clássico de 210 por 297 milímetros, mas os formatos quadrados têm ganhado popularidade por oferecerem uma experiência de leitura mais moderna. Todas as imagens internas precisam ter resolução mínima de 300 dpi para garantir nitidez na impressão. A capa normalmente leva papel couché de 300 gramas por metro quadrado, com acabamentos nobres, como hot stamping ou laminação mate. O miolo costuma ser impresso em papel offset de 150 gramas por metro quadrado, ideal para reproduzir cores com fidelidade. E as cores precisam estar todas mapeadas, com conversões exatas para CMYK na impressão. RGB para telas e REX para web. Os arquivos de produção precisam seguir formatos universais da indústria, como o PDFX-1A, que garante compatibilidade total com os equipamentos das gráficas. Um detalhe que muita gente esquece: o manual deve ter uma seção dedicada à área de respiro do logotipo e aos tamanhos mínimos de aplicação. Isso evita que o símbolo vire um borrão ilegível em brindes pequenos, como canetas ou pendrives. E quanto custa tudo isso? Bom, depende do caminho escolhido. Profissionais independentes costumam cobrar valores que ficam entre R$ 1.500 e R$ 5.000 pelo desenvolvimento completo. Estúdios e agências consolidadas trabalham com pacotes mais robustos que podem chegar a R$ 15.000, dependendo da complexidade e da abrangência do projeto. Para a impressão física do manual, em tiragens médias em offset com capa dura e papel couché, o custo por unidade fica entre R$ 25 e R$ 50. Para tiragens menores em impressão digital, esse valor pode cair para a faixa de R$ 15 a R$ 30 por exemplar.
E os resultados práticos? Eles são bem concretos. Um dos maiores bancos digitais do Brasil atualizou seu manual recentemente, definindo parâmetros exatos para seus gradientes e tipografia customizada. Foram impressas 10 mil cópias para distribuição entre parceiros e fornecedores. O resultado foi 20% mais consistência visual nas campanhas descentralizadas e um crescimento de 15% no faturamento ligado a novos clientes. Um aplicativo de delivery líder no país criou um brand book focado nas diretrizes das sacolas de entrega e uniformes dos parceiros. Os materiais incluíam até QR codes para atualizações digitais em tempo real. Os erros gráficos na confecção de materiais caíram 40%, fortalecendo o reconhecimento da marca para uma base de 50 milhões de usuários. Mas não são só as gigantes que se beneficiam. Uma padaria de médio porte no interior de Minas Gerais formalizou sua identidade visual depois do registro na junta comercial. Com um investimento de R$ 4.000 na criação do manual e na adequação das embalagens junto a uma gráfica local, o estabelecimento teve um salto de 25% nas vendas, impulsionado pela nova percepção de qualidade que as embalagens padronizadas transmitiam. O setor também vive uma revolução tecnológica. Manuais estáticos estão dando lugar a documentos interativos e a realidade aumentada já permite que designers projetem mock-ups virtuais, 3 de embalagens diretamente no ambiente físico antes mesmo de imprimir um protótipo. A sustentabilidade entrou de vez nas especificações, com papéis certificados de manejo florestal e tintas à base de soja. E projeta-se que ao longo de 2026, 40% dos manuais de marca já incluam diretrizes específicas para avatares e comportamentos em redes sociais. A inteligência artificial também está transformando o processo. Estima-se que 25% das gráficas e estúdios já adotem IA nos processos criativos em 2026, reduzindo o tempo de produção dos manuais em até 30%. E tem um ponto que não dá para ignorar: a proteção legal. De nada adianta investir em design e padronização se a propriedade intelectual não está protegida. O número de registros de marcas cresceu 12% em 2025, ultrapassando 500 mil pedidos ativos. O processo de proteção envolve taxas iniciais acessíveis, seguidas de taxas de concessão com vigência de 10 anos. Um manual bem estruturado costuma incluir cláusulas anti-pirataria e os números de registro da marca nas páginas finais, funcionando como um aviso legal claro para qualquer fornecedor ou parceiro que venha trabalhar com os ativos visuais da empresa. No final das contas, o manual de marca é a bússola que garante que, independente do substrato, da tecnologia de impressão ou do tamanho da equipe, a essência da empresa vai ser transmitida com precisão. Em um mercado cada vez mais saturado, a consistência visual não é luxo. É o que sustenta a credibilidade, a confiança do consumidor e, lá na frente, o legado do negócio. Esse foi o podcast da Tipo Alfa de hoje. Se gostou, compartilha com aquele amigo empreendedor. Até a próxima!